Então, primeira pergunta para os rabinos, por favor. Vamos lá, o dono da razão, ele tá falando o seguinte: como o Messias que vocês esperam irá eliminar os problemas causados pelo pecado sem eliminar o pecado? Mais uma vez, repete a pergunta. Como o Messias que vocês esperam irá eliminar os problemas causados pelo pecado sem eliminar o pecado? A pergunta é para os rabinos, pode ser eu ou o Micha, é isso? Pode, vocês dois. 5 minutos. Tá, posso falar também. ou você quer falar? Pode falar. Não, depois. se você prefere, fala você. Bom, gente, o pecado sempre vai existir porque o ser humano é humano e o humano peca. O Mashiach vai ser o homem que vai trazer paz para o mundo, vai reunir os povos da diáspora, vai solucionar os problemas que hoje a gente vê como guerras. E para a gente isso ainda não se concretizou, porque nós vivemos guerras, nós vivemos conflitos, nós não estamos na paz. Mashiach a gente sabe, está nos profetas isso. Ele vai ter que reunir os povos, o povo das diásporas, vai ter que fazer a paz. Agora, ele não vai fazer o ser humano virar perfeito, porque o ser humano nunca vai se tornar perfeito. Mas, por outro lado, quer dizer, numa próxima era, depois que Na Messias era vir, pós-messiânica... aí vai ter um versículo que vocês podem falar melhor. Vesrua hatuma avir minaretz, quer dizer, Certo. o espírito da impureza eu tirarei da terra, e todos os profetas bíblicos, inclusive no Talmud e na Kabbalah, dizem claramente que o mal será eliminado. Então, eu não entendi qual foi a base do perguntador, mas o pecado será eliminado. Ou seja, na era messiânica não haverá mais o conceito do pecado. Inclusive, eu não sei se é o momento, mas aí eu queria entender deles, quer dizer, se Messias para eles já chegou há 2000 anos, como o mundo está do jeito que está, né? Com tantos pecados e com tanta maldade e com tanto sofrimento. Porque no judaísmo a visão é que a era messiânica, ela será uma era que não haverá mais maldade, não haverá mais pecados, conforme milhares de menções proféticas, tipo não uma ou duas, dizem que na era messiânica não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais doença, não haverá mais guerras e não haverá mais pecados. Quer dizer, deve ter algumas, obviamente tem uma interpretação cristã. Mas coloca isso no milênio, para né? aproveitar isso e responder em cima dos versículos que foi questionado. Sim, vocês têm 5 Então, minutos. por isso a importância da gente estudar a Bíblia no hebraico. O professor César disso, sabe hebraico e poderia sempre se atentar no hebraico. Veja, por muitos anos acharam que o Bereshit criou Deus. Porque se você lê Bereshit bara Elohim, o Bereshit criou Deus. Mas quando você lê a Torá atentamente, com os teamim da Torá, com a musicalidade da Torá, que isso também foi dada por Deus e a Moisés, Bereshit, vírgula, bara Elohim, Deus criou. A mesma coisa vale para Daniel 9. Quando você abre o versículo que está se referindo, que é o versículo 25, Como está lá? está escrito Velivnot Yerushalayim Ad Mashiach Nagid Shavuim Shiva Et Nachtah. Nós estamos falando de 7 semanas. 7 vezes 7 são 49. Isso corresponde à época de Ciro, que deu início à construção do segundo templo. Continua o texto. Depois, Veshavuim, Tudo bem, Shishim, Ushnaim. Depois, 62 semanas, que corresponde a 420 anos. Depois não. Tá- Depois não, é V. V é I, ou Isso. seja, I quer dizer continuação. É uma coisa Isso, Vava, é a conjunção aditiva. Tem uma coisa chamada Shavuim Shiva, é uma coisa. Depois o Shavuim, Shishim, Ushnaim, Tashuv, Nivnetar Echov, Echarutz, Betzokeitin. São duas coisas separadas, mas vocês juntam isso. Eu não falei que Ciro tá nesses 490 Tem anos. mil formas de interpretar, Eu é falei... óbvio. Não é isso. Aqui é passou. Isso, mas continua falando do chat. Por isso a importância de estudar o hebraico. A Torá foi dada no hebraico. Se você Moré Mirra dá aula de a hebraico. vírgula é assassina. Eu posso falar não venham, ou posso falar não, vírgula, venham. A interpretação fica muito diferente. Todas as interpretações que os cristãos têm em relação a Mashiach, Jeremias, com Brita Hadashah também, já vou aproveitar falando de Brita Hadashah, porque não adianta você pegar um Novo Testamento, que é um livro posterior a Jeremias, escrever nele Brita Hadashah e falar, isso aqui já está colado lá no Jeremias. É quase que uma piada. Jeremias está falando de Brita Hadashah tão como óbvio. uma nova oportunidade que Deus está dando para o povo de servirem com o coração. A época de Jeremias, gente, queriam matar o profeta Jeremias. O povo estava tão contra, ouvir as palavras que ele trazia de Deus, jogaram ele no poço, queriam matar ele. Então, o profeta lá está falando para eles que Deus vai dar para eles uma oportunidade de Brita Hadashah. Inclusive, a gente leu agora na Parashat Shavua, Parashat Bechukotai, Brit Rishonim, Isso, que Deus vai sempre olhar para os antepassados. Desde o antepassados. começo, e talvez não entenderam, justamente por não saberem o texto em hebraico, é assim,
É uma coisa óbvia, esquece agora a parte religiosa, mas é uma coisa óbvia a interpretação de texto, que existem infinitas formas de você interpretar o mesmo texto. É uma coisa óbvia e faz parte da própria literatura e do ser humano inteligente, que ele quer se abrir com humildade para novas ideias. Então, assim, por isso que não é uma forma de fuga, ao contrário, é assim, é tão, desculpa falar a palavra, ridículo, pessoas como nós interpretarmos textos bíblicos quando sábios do Talmud, que nós acreditamos que tinham profecia e tinham inspiração divina, eles mesmos erravam nessas interpretações. Então, assim, é uma coisa infinita que não acaba nunca. Então, é o pacto novo. Tá bom, pacto novo cada um pode falar. Os muçulmanos podem falar que o pacto novo é dele. É isso que ele quis dizer. Então, assim, não estão falando contra. É uma interpretação tua. O que eu não interpretei, eu só fiz a pergunta. Não, sim, mas eu quis dizer quando você fez a pergunta. Eu, Dudu, acho, baseado no Rebbe de Lubavitch, nos meus mestres, pessoas de bem que aceitaram bem todos os povos, todas as religiões, todas as nações, Rabi Yehuda Nassi, autor da Mishnah do Talmud, que ele se dava super bem com o imperador romano que era Antoninus, que a visão judaica não é debater, não é quebrar pau, não é discutir, porque só tem um Deus, não tem várias religiões, tem várias tradições, talvez, de como você pode cumprir isso, não tem briga, judaísmo é shalom, é paz, e tem como você aplicar a luz infinita de Deus na religião que você está. O Baal Shem Tov, que é o mestre da minha linha racídica da Kabbalah, ele só andava numa carruagem que o cocheiro fazia o sinal da cruz antes de viajar. Porque ele preferia um cocheiro que acreditava em Deus do que não acreditava. Então, eu sempre vou fazer intervenções assim no sentido, porque eu tenho certeza, eu repito, desculpa falar, mas pessoas inteligentes que estão assistindo isso aqui, de todas as religiões, entendem o que eu estou falando, que isso não é uma fuga, mas é simplesmente quase um absurdo você tentar dar uma interpretação entre infinitas sobre a mesma palavra, quando já fizeram isso durante 5.000 anos. Esquece de curtir para nos ajudar. Obrigado, lindão ou lindona. Vamos lá. Comentários de vocês. Vou fazer um breve comentário, e é muito interessante essa colocação dos rabinos, dizendo que eles não devem interpretar, ver as palavras, investigar, porque isso foi feito antes. Mas isso na realidade é fruto da ideia de que o cristianismo é, conforme eu já havia dito, uma visão de mundo ortodoxa. A nossa ortodoxia exige que nós interpretemos, que nós investiguemos, que nós vejamos a palavra no original, vejamos os comentários. Mas isso eu não concordo com ele, tá? Eu não falo em rabinos, que eu também sou um estudioso da palavra, de querer entender cada palavra da Torá. Tá, então, veja bem. Então, mais uma vez, né? Então, o senhor está conosco, então. É óbvio. Para nós, o judeu tem que entender cada palavra. Que o rabino sim, mas não é você que decide. Você pega de outros rabinos que falaram antes de você, certo? E eles acham que eles podem. Isso que eu quis dizer. Então, o rabino Mirra acha que tem que ler e interpretar. O rabino Dudu diz que é infantilidade. Não, eu acho que é infantilidade achar que alguém da nossa geração ele tem essa capacidade de ser melhor do que rabinos que sabiam tudo isso antes da era da internet. Então, mas a questão é só a geração. As gerações que tem passado antes era melhor que a gente. Não, já fizeram, você pode pegar dele. Não, sim, então eles puderam fazer, mas a gente não pode. Também, sem ter a ignorância sobre o que foi falado até agora. Se você sabe tudo. E eles não erram. Não, eles erram, mas se você souber tudo o que foi falado até agora, então você pode comentar sobre. Você também sabe isso, essa tradução do Talmud. O rabino do Talmud. Seria bom chegar a uma acordo. Vamos chegar. O rabino do Talmud só poderia falar interpretações se ele conhecer o Rashi. Ou ele pode falar uma interpretação sem saber o Rashi. Micha, não responde? Sim. Não, senão ele vai achar. O rabino fala, tem que ter procedência, tem que vir de alguém que veio antes que ele. Só que o que a gente está fazendo aqui é um debate teológico, onde a gente. O que eu quero aqui é dizer que para os pastores que eles interpretam partes da nossa Bíblia de uma forma errada porque não leem no original. Isso. É óbvio que veio já antes pessoas que falaram. Ramban já teve esse dois debate. Pontos, né? 2 pontos importantes aí. Mais do que 2 sobre o que vocês falaram. Primeiro, eu vou conceder agora a aceitação de que vocês acham que devem interpretar. Eu concordo. Então, pronto, então tá certo. Eu concordo também. O Dudu cedeu um pouquinho pro lado do Mirra e nós chegamos a um ponto único. Maravilha quanto a isso. Ótimo. Nós também achamos isso. Só que nós investigamos a fundo porque somos uma ortodoxia. Então, e outro ponto é, Mirra,
nós respeitosamente discordamos de uma perspectiva judaica de dizer que nós não devemos entrar no texto judaico, porque esse texto para nós é cristão. O Antigo Testamento é um texto cristão. Para nós, não é um texto que a gente pegou emprestado, um texto que não cabe a nós, a mesma Vocês têm lugar de fala. Vocês têm lugar de fala. A mesma sensação de pertencimento que o judeu tem em relação ao Antigo Testamento, saiba que o cristão também tem. O Deus revelado no Antigo Testamento é o nosso Deus. Então, eu acho que esse argumento de dizer que nós não podemos nos debruçar sobre o Antigo Testamento e comparando, inclusive, ao muçulmano, que é algo totalmente diferente, não, Mia, mas... Não saiu da minha boca isso. Não, mas você falou aquele negócio que estão os muçulmanos olhando o Novo Testamento. Os muçulmanos, eles estão pegando hoje o Novo Testamento e colocando Maomé lá dentro. Como você se sente em relação a isso? Eu sinto que é algo totalmente diferente do que nós estamos fazendo, porque o Corão e o Novo Testamento não são um livro só. Para nós, o Novo Testamento e o Antigo Testamento são um livro só. Não é, mas aí eu vou te trazer é textos que contradizem o Novo Testamento ao não, Velho. aí, então não pode estar junto. Mas isso aí é sua opinião. Não, mas a gente pode debater isso, então. Não, é isso que nós estamos fazendo. É exatamente esse é o cerne do debate. Teologia cristã e escrituras judaicas. Agora, eu só estou dizendo que contra este seu argumento de que nós não podemos nos debruçar sobre o Antigo Testamento, comparando a algum muçulmano que está querendo coincidir o Corão com o Novo Testamento, é uma discrepância enorme. Não, eu não disse que vocês não podem. Vocês podem o que vocês quiserem. Então tá. Eu disse o seguinte, fazem o que vocês quiserem. Eu disse o que vocês estão fazendo com Jesus no Velho Testamento. Alguns muçulmanos estão fazendo isso no Novo Testamento. Não. Mas sabe por que Mia, a Torá não é cristã? Porque o Novo Testamento não bate com o Velho. Bate perfeitamente. Então a gente vai debater isso, se o Vilela me permitir. O Antigo Testamento só pode ser interpretado corretamente, ilustre Rabino Mirra, pelas lentes hermenêuticas que são Jesus Cristo. Essa é a nossa perspectiva. Então a gente pode debater isso com a sua permissão? É isso que a gente sabe. Bom, deixa eu... faltou a minha... Porque veio a pergunta lá do Não, mas do ouvinte. É que esse é só comentário. Agora então, tem a resposta de vocês. Vocês vão ter 6 minutos e 31 foi o tempo deles para a resposta da pergunta do chat. Aí vocês podem falar. Que é a mesma pergunta que foi feita. Não. Agora a outra pergunta. Então, também. Que é pergunta para um e comentário do outro. Ok. Vamos lá. O Cleubet Lima, ele fala assim: como Jesus pode ser o Messias se ele não é filho biológico de um homem da tribo de Judá? Eu posso responder isso aí? Claro. Olha, existem 2 genealogias na Bíblia. Uma sobre José e outra sobre Maria, Mateus e Lucas. Lucas é sobre Maria e Mateus é sobre José. Agora, é interessante que quem alega isso está dizendo que Jesus nasceu mesmo miraculosamente do próprio Deus, do Espírito de Deus. Se não é de José, é miraculoso do Espírito de Deus. E outra coisa é o seguinte: Deus, o Espírito de Deus, que fez com que Maria concebesse em seu ventre o Deus encarnado. Agora, a parte cromossômica que todo ser humano tem, que é metade da mulher e metade do pai, não é de Deus. Se nós fizéssemos um exame genético em Jesus, miraculosamente haveria a parte cromossômica que é de José. E se alguém não concorda ou não gosta dessa explicação, basta dizer, Mirra, que José é pai adotivo de Jesus e isso dá a ele a passagem das tribos. Maria é da tribo de Davi, é descendente de Davi, isso está na genealogia de Lucas. José é descendente de Davi, isso está na genealogia de Lucas. Quem não quiser a linhagem feminina, porque vai dizer que o ventre é judaico, mas as tribos passam pelo homem, pode ir para a seguinte situação. Primeiro tem que aceitar que a concepção foi miraculosa. E segundo, que a parte cromossômica que está ali em Jesus de Nazaré, certamente não é de Deus. É miraculosamente de quem? Do pai adotivo dele, que é José, e atende, portanto, a profecia feita na Torá. Só uma questão é que não há nenhum texto no Tanar dizendo que tem que ser um filho biológico. Isso não está escrito. Números 1, pode abrir, Números 1,
Versículo 20. Vaiu bnei Reuven bechor Israel, toldotam lemishpechotam leveit avotam. Vocês vão nomear as suas famílias de acordo com seus pais. Não, Jesus não tinha nada de cromossomo. Tava na minha resposta. Então vamos lá. Nós não temos um texto que o Messias tinha de ser filho biológico de Davi. Exatamente, biológico. O José, ele comparece no 8º dia, lá para oferecer as pombinhas para a apresentação de Jesus. E logo ele era o pai legal de Jesus, né? Ele é o pai legal de Jesus. Jesus é conhecido como o carpinteiro filho de José, né? Então, quando uma criança era adotada, por exemplo, ele pertence à tribo do pai. Então, Jesus Cristo é descendente da tribo de Levi por conta dessas duas questões que foram colocadas aqui. Não é assim, Mirra? Procedente. Claro. Respeitosamente? Claro. Quando a criança é adotada, ela tem os mesmos direitos legais do pai. Mas ela não vai pertencer nunca à tribo do pai. Sim. Uma criança adotada no judaísmo pode até ser, ele vai ser seu pai. De mãe, sim. Mas ele não vai pertencer à tribo do pai. Mas o ventre é judaico, meu querido. E ele continua sendo judeu. Sim. Mas a tribo ele não vai pertencer. Pertence, sim. Não pertence, óbvio que não. É Torá. A Torá eu não vou nem entrar na Torá oral, porque vocês não acreditam na Torá oral, mas a Torá fala pai. Lemishpechotam, lebeitavotam. As tribos passam aqui, na hora que Deus está nomeando aqui as tribos em números, está falando as tribos, lemishpechotam, lebeitavotam. As tribos são passadas de pai para filho. Isso, se eu pai adoto para filho, filho. eu sou Levi, sou sacerdote. Pai para filho. Ele continua sendo pai para filho. Eu adoto o filho, esse filho não vai ser de nenhuma tribo. Não, meu querido, veja bem, pai para filho, pai adotivo. É pai. Pai para filho. Eu não estou dizendo que o adotivo é pai. Ele pode ser pai no sentido que ele vai sustentar o filho, que ele vai cuidar do filho, ele vai responder para os problemas do filho, mas ele não vai passar a tribo dele pro filho dele. Não é o que está na Tanar. Aqui. Tá não, tem pai para filho. Lemishpechotam, lebeitavotam. Tá escrito aqui. Você queria que tivesse como pai, inclusive, adotivo? É assim? Você queria que tivesse essa observação? Tivesse um parágrafo? Eu não preciso. O judaísmo aceita a adoção. Então, só que a parte o judaísmo de aceita a adoção. Aceita. É isso que nós precisamos. Portanto, nós temos o mesmo direito legal do pai para o filho, passado aí, e a satisfação da Tanar. E para quem ainda é mais exigente, nós temos ainda a genealogia de Maria no Evangelho de Lucas, que deixa claro que o ventre é judaico. Então perfeito. Nenhum judeu vai discutir que Jesus é judeu, ele é filho de um ventre judaico. É o judeu mais O que Jesus vai dizer os judeus vão dizer que Jesus não é da tribo de Davi, porque se ele é de Deus... Não, pela Taná, Mirra. Ele não a é... Taná diz pai para filho. E Deus não tem tribo. José Deus não era pai de Jesus, não? Quem? José. O carpinteiro? Sim, não era pai de Jesus, não, na sua opinião? Na minha opinião, ele era pai de Jesus. Então, e não nasceu do Espírito Santo. Satisfez a Taná. E não nasceu do Espírito Santo. Então satisfez a Taná. Ok. Então satisfez a Taná. Se sua opinião, ele era o pai... Mirra! Na minha opinião, ele era o pai biológico. Então satisfez a Taná. E eu não sei se esse Yosef era judeu, porque a genealogia desse Yosef não é muito clara também. Né? No nosso Talmud, pelo menos eu sei que vocês não acreditam, o Yosef era um romano. Bom. Essa eu não sabia. Vamos lá. Em Jeremias. Mirra. Mas é interessante. E peraí. E a gente sabe também, ninguém pode comprovar que talvez Maria engravidou de um adultério. Isso aí é muito grave, né? Não é grave porque a própria Bíblia de vocês diz. Não diga isso. José suspeitou. Não, Mirra, Calma, vamos lá, tá na Bíblia. Aí não é o que tô falando. Você está desconhecendo. Não, você não está interpretando corretamente. Até que Deus veio para ele e falou o seguinte: volte para ela porque concebeu do Espírito Santo. Claro. Mas ele mesmo suspeitou que ela não estava com ela. Mas não foi assim, né? O que está escrito? Nós temos duas opções. Aí me ensina isso, porque é do seu. O Jesus é filho biológico de José, que é a sua hipótese, e aí a Tanar está cumprida. O Jesus é filho legal de José, que é a nossa hipótese, e a Tanar está cumprida. Nas duas hipóteses possíveis, a Tanar está cumprida. O próprio Novo Testamento... Jesus é conhecido como filho de José. Coloca a opção, que eu estou errado, pastor César, que José suspeitou que a Maria teria engravidado de um adultério. Não. É que Deus vem para ele... É que o texto diz assim, ó. Eu sei esse texto. O texto fala assim, que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, e o José, não querendo difamá-la, intentou deixá-la secretamente.
ele não disse adultério em momento algum. Ele só diz assim... Ele quis dizer o seguinte, eu não tô com ela, como pode ser que ela engravidou? Então ele queria desposar. Porque uma pessoa... Porque ele não sabia que era sobrenatural. Então, Aí alguém o mesmo discorda. anjo Gabriel... Veja, o anjo Gabriel que falou lá em Daniel... Certo. Que eu fiz a pergunta pra você. Esse mesmo anjo Gabriel chega em José e fala assim: não tenha medo de assumir o seu casamento, que estava como se fosse noiva, né? O judeu tinha essa ideia, Ok. como sua esposa, porque o que nela foi gerada do Espírito Mas Santo. por que alguém teria esse medo se ele soubesse que a esposa dele... foi Porque grávida? ele não sabia. Uma pessoa só desposa. Não, porque ele não sabia. Uma suspeita. Ele não Uma sabia. ideia. Ele não sabia. Depois Ele que soube aí. Pronto. E depois que ele soube, a história continuou como Jesus, filho de José. Agora sobre essa questão da linhagem, eu queria que você lesse Jeremias 22, 24, porque nós temos o problema dos Jeconias, né? Temos aí uma maldição, temos aí um problema. O texto diz assim, ó: vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o cero do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. Parece que nós temos um problema aí na linhagem de Davi, depois de Davi, porque em Jeremias 22, eu li o 24, mas vou ler o 30, 22, 30. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Ou O que seja, você quer dizer com isso? eu quero dizer com isso que o fato de Jesus ser adotado por José resolve inclusive esse outro problema de uma pessoa descendente de Jeconias se assentar no trono. Então, nós entendemos, ô Mirra, que o Tassos deu aqui a saída, né? Das duas formas, o José... ChatGPT ganha de tudo isso. O José opinião, foi está chamado resolvido, debate. tá resolvida essa questão de ser o pai legal de Jesus. Vamos lá, a Emma, ela tá falando o seguinte: como dentro da perspectiva judaica ortodoxa se explica o fato de um homem cumprir mais de 30 profecias do Tanar associadas ao Messias, mesmo sendo rejeitado como tal pelo judaísmo? É que pra nós ele não cumpriu nenhuma profecia. Não destrói o cenário também agora. Tá nervoso aí, vai destruir o cenário. Caiu minha bolsa aqui, peraí. Tá. Peguei. Desculpa aí o... Tranquilo. ChatGPT não pegaria essa bolsa. Vamos lá. Vamos lá, pra responder o nosso A Emma. Ema. Ema. Espectadora. Pra nós, na visão judaica, Jesus não cumpre nenhuma profecia. De reunir o povo da diáspora, de A gente já trazer discutiu um pouco paz. isso, A gente né? já falou sobre isso. Que vocês não veem A essas gente profecias não vê sendo... essas profecias serem cumpridas, uma vez que ele morreu. Nenhuma ou alguma? Nenhuma, Talvez pra- cumpriria. Pra nós, nenhuma. Eu posso Se concordar... forçasse a barra, alguma bateria? Olha, o que eu posso concordar é que naquela época que o povo estava vivendo um sofrimento absurdo, essas perseguições... Dominação do Império Romano. Do Império Romano e tudo tal. Sim, as pessoas... Eu tenho certeza que muita gente do povo de Israel olhou para Jesus, caramba, Falou, ele é o pode ser, Mashiach. Como o Rabi Akiva também olhou para Bar Kokhba no século I. Então, é natural do ser humano, quando ele está vivendo um momento assim de sofrimento, de olhar para... Será ele é o Mashiach? Mas a partir do momento que ele morre, para nós, ele já não pode ser mais um Mashiach. O Mashiach é um homem vivo entre nós que vai redimir todas as nações. Então, a partir do momento que Jesus morreu, caiu por água abaixo, que talvez muitas pessoas acreditaram, entendeu, Vilela? Pode ser que muitos judeus acreditaram nisso no momento. Eu acredito que sim. E Os eu- apóstolos. E quando ele morreu na cruz, as pessoas não entenderam nada porque ele viria como Aí um ficou cara que assim. ia tirar do Império Romano. O cristianismo- do Império Romano, e aí Isso, eles... mas é uma vez que ele morre, isso já Isso não cai por acontece terra. mais. Então, o cristianismo é uma religião que nasce no judaísmo. Todos Então, são por exemplo, todos os primeiros cristãos, milhares deles eram judeus. Certo. Alguns eram rabinos, alguns serviam lá no templo, enfim. Inclusive o próprio Jesus. Todos os apóstolos eram judeus. O cristianismo vai se derramar para fora do judaísmo 3 anos e meio depois. Só 3 anos e meio depois, a igreja tinha milhares de pessoas convertidas na conversão de Cornélio, em Atos capítulo 10, que é onde o primeiro pagão, realmente pagão, que não era iniciado na fé judaica, se converte pela primeira vez.
2, que é o Cornélio, e a partir dali, tanto é que tem 2 capítulos da Bíblia dedicados à conversão de Cornélio, tentando explicar como é que funciona. O que volta naquela minha fala no começo, que eu disse o seguinte, olha, os judeus, eu não quis ser desrespeitoso, mesmo que tenha parecido, eu falei, os judeus não são donos de Deus. O Deus da Bíblia, ele sempre é senhor de tudo e de todos. Por exemplo, lá no texto... Então, lá no texto de Jonas, por exemplo, não sei quem citou, acho que foi... Eu não sei quem citou. Jonas, tá um momento claro. Quando o Elias queria desistir de ser profeta, Deus falou para ele assim, vai lá na Síria e unge, não lembro, Azael, rei na Síria. Ele falou, como assim? Como que Deus manda na Síria? Que negócio é esse e tal? Então, o tempo todo, Deus está dando pistas de que ele governa para além, exatamente, de todas as nações. E na graça, a partir de Cristo, a partir da conversão de Cornélio, a gente começa a perceber que esse derramar dessa graça alcançando todas as pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Eu acho assim, que o povo judeu, de acordo com as Escrituras, é um povo que foi escolhido por Deus para que Deus se apresentasse ao mundo, mas não para a salvação. Tanto é assim que nós temos o exemplo de Jonas, é o exemplo mais importante. Jonas era um profeta, um judeu que vai e pelo agir de Jonas nós temos o maior avivamento da história da humanidade. Certo. Tem também Ruth, né, que é importante, uma história importante. Que é a mãe de Davi, Pois é. De Davi. E o último capítulo de Ruth faz com que nós entendamos a importância desse livro, porque entra na genealogia de Davi a Jesus, né? Agora, Mia, vou dar só uma informação para que o senhor pense sobre isso. A academia diz que há 300 profecias, em torno de 300, que são cumpridas em Jesus Cristo. Então, a sua afirmação de que nenhuma é muito forte, academicamente, intelectualmente. Sim, porque você não estudou isso, ele tem razão. Isso o ChatGPT sabe melhor que você. É isso que eu quis dizer. Não, vocês não estão entendendo. Vamos voltar pro ChatGPT, não! Pelo amor de Deus! Aí se me complica, né, filhão? Deixa eu olhar no ChatGPT, peraí. Nem começou a responder, porque se fosse uma resposta eu tivesse uma dúvida sobre um detalhe, não tem. A minha pergunta foi assim, na prática, no comportamento do dia a dia, na rotina, qual foi? E a resposta dele foi, não importa o que essa pessoa vai mudar, no momento que ela falou, estou casada com Jesus, como já vi um monte falando, ela terá a vida eterna. E aí que, desculpa falar, eu comparei com outros grupos, não quero mencionar nomes agora assim, que eu quero dizer assim, qualquer crença, mas eu quero dizer, pode ser Santos Futebol Clube, que é meu time, qualquer crença radical, entendeu? Pode ser, sou do Palmeiras. O que quer dizer que você é do Palmeiras? Você precisa de um entretenimento no final de semana, então você resolveu que você é do Palmeiras, que nem existe, né? É um business. Bom, eu entendi. Posso responder? Posso responder? Eu gostaria que você então vamos lá. Primeiro. Primeiro. O fenômeno de pessoas que se envolvem com a fé cristã e não mudam o caráter de vida também acontece no judaísmo. Com certeza absoluta. Você disse agora há pouco, e é verdade, que o judaísmo não é uma religião proselitista, diferente do cristianismo. Concordo. Nós, cristãos, recebemos do nosso Salvador uma ordem que é para ganhar o mundo inteiro. Isso não acontece com o judaísmo. Correto. Agora, é possível se converter ao judaísmo, sempre foi, desde o Antigo Testamento até agora. Sim, é bem diferente a conversão. Não, mas é possível adicionar um pagão, um goim, se tornar judeu. Qualquer pessoa pode se tornar Isso, qualquer pessoa pode se tornar judaica, judia, a partir de agora. Por exemplo, se eu quiser me tornar judeu, eu vou conversar com o rabino, vou fazer como fala lá, a cirurgia, esqueci. Brit Milá. Eu vou fazer Brit Milá. Você faz. Você vai largar o Jesus. Exatamente. Então, a ideia de que se adiciona pessoas permanece nas duas religiões, no judaísmo e no cristianismo. Ter pessoas de moral incompatível com a fé que professam acontece nos dois lugares. Acontece nos dois lugares. Exato. Por exemplo, você é rabino. Um percentual gigante de rabinos aqui em São Paulo são maçons. Você é maçom? Não. Você concorda com o rabino seja maçom? Não é minha linha. Então, mas... eu me posiciono. Então, você é contra. Conhece rabinos que são maçons? Conheço. Ok. Eu não Isso. Então, eu conheço. Não, você sabe. Não, eu não conheço especificamente pessoas, entendeu? Então eu te apresento alguns depois. Não, mas eu acredito em você. Tá tudo bem. Então, o que eu tô dizendo é que não significa... Eu
sou cristão, ele é cristão. Não significa que o entendi meu total. caráter e o dele Sejam iguais. tem de ser ilibados. Essa é a ideia. Mas a minha Tem pergunta de não foi ser. essa. Então, Agora, a sua minha pergunta é, o que é que foi muda? Isso. Então vamos lá. A minha pergunta não foi se tem... É óbvio que tem pessoas que se convertem por uma religião e são morais ou são imorais. A minha pergunta foi... O que é que muda? Como que a ideia de Jesus ter morrido na cruz, não é sobre percentual de pessoas, ela pode, eventualmente, melhorar... Não foi sobre a menina que não melhorou. Sim, melhorar. Ou seja, por que esse tipo de raciocínio de vida eterna através de falar uma frase? Porque, não sei se você sabe, mas esse conceito existe em quase todas as religiões, só muda a frase. Porque os muçulmanos falar Allah é o Senhor. É a mesma coisa. Um dia um rabino procurou Jesus. Ele era líder da sinagoga. O nome dele era Nicodemos. Isso é em João capítulo 3. E ele perguntou para Jesus como que ele faz para ter vida eterna, para nascer de novo. Porque esse é um conceito mais difícil no judaísmo. A ideia da vida que sobrevive à morte do corpo. Um dos 13 princípios judaicos é a ressurreição dos mortos muito antes de Jesus surgir no mundo. Não. Vamos lá. O judaísmo tem várias vertentes no século I. Eu acredito na ressurreição dos mortos desde sempre. Ok. O judaísmo tem várias vertentes no século I. Uma delas, por exemplo, os saduceus que cuidavam exclusivamente do templo, não criam. Eu concordo, mas os saduceus seriam reformistas de hoje em dia, tá? Não, então, mas o que eu estou dizendo é que existem várias vertentes. Existiam várias vertentes, até aqui. Vamos até onde a gente concorda. Até aqui a gente concorda, certo? Correto. Ok. O Senhor Jesus, ele disse para Nicodemos o seguinte: assim como Moisés levantou a Nahash, lembra da Nahash lá, da serpente ardente? Sim. Que o pessoal pecou e aí eles estavam sendo mortos. Eles eram picados pelas serpentes e eles morriam. E Jesus Cristo, ele diz o seguinte: assim como o Moisés levantou aquela serpente no deserto, importa que um dia o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja bem, a pessoa que era picada pela serpente, ela já estava condenada. Ela tem horas, dias talvez, mas ela vai morrer. Não vida eterna, que ele vivesse e não morresse. Calma aí, vamos lá. Literal. Isso, lá em Números. Isso. A pessoa que estava picada pela serpente lá de Números, ela vai morrer. Ela tem horas, ela tem dias, uma semana de vida e ela vai morrer. Aí o Moisés levanta uma serpente e as pessoas condenadas à morte, ao olhar para a serpente, não morriam. Ok? Concordo. Jesus Cristo diz o seguinte: assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, um dia ele, Jesus, seria levantado. Para que todo aquele que olhasse para ele, que mirasse ele, para que falasse, olhasse para ele, não morreria, mas teria vida eterna. Então nós estamos falando aqui de uma vida eterna com Deus. O que muda para a pessoa quando ela se converte a Jesus Cristo? Nós cremos que a pessoa nasce pecadora e quando ela recebe a salvação em Jesus Cristo, então ela tem o direito da vida eterna, graças ao sacrifício vicário substitutivo muito a tua resposta, porque essa é a definição de cristianismo que eu vi até hoje. E nesse ponto é justamente o que o judaísmo, eu diria, não sei se o Micha está ouvindo, mas é o contrário. É literalmente o contrário no cristianismo nesse aspecto, que é assim, não existe um botão que você aperta, desculpa usar essa linguagem, mas seria uma conversão no Rio Jordão ou qualquer outra coisa, olhar para ela, que faça você ter vida eterna independente das tuas ações. O que vale no judaísmo é um Deus que ele te leva a um trabalho interno constante, infinito, até o fim. Então você percebe que apesar do cristianismo ter vindo do judaísmo, independente das nossas discordâncias em relação à religião... E no judaísmo quem salva quem? Você se salva ou você é salvo? Deus está dentro de você. Não. A minha pergunta é, você se salva? Eu estou te respondendo. A partir do momento que a minha alma divina é um pedaço de Deus, as duas coisas são uma coisa só. Eu me salvo e Deus me salva ao mesmo tempo. Porque Deus, ele é a minha alma e ele é o meu trabalho constante. Não existe essa jogada de toalha para cima. Também. E sim, você se salva sozinho. Então eu vou te apresentar um salvador melhor. Qual?
Jesus Cristo. Não, eu não. Porque o nome se não me você muda. se salva, Não, mas você acabou de O dizer que nome você não é me muda. falho, que você... Eu Então, não falei eu falei a alma divina, perfeita, infinita, que é Deus. Pra mim não faz diferença o nome. Se é Jesus, Deus, Alá ou Buda. Pra mim é o conceito, o nome não muda. Eu acho que o Vela entendeu muito bem. O nome... Ô, Mirra, parece uma torcida de pergunta. futebol. Não, Mirra. Você tá falando comigo. não, então sim, fala mas sobre eu, time de não, mas futebol. eu quero fazer uma pergunta pro Entendeu? Mirra, que é o Quando seguinte, ó. Corinthians ou Palmeiras? Essa posição Qual é a sua ideia do sobre Dudu salvação? é a posição do judaísmo? Tipo assim, não importa qualquer... Durante toda a história, quem salvou o povo foi Deus, por intermédio do povo se voltar a Deus. Ouve, do povo se Agora, voltar a essa Deus, quer diferença- chuvar. Tem que fazer chuva. Viu, Rabi? Mas essa coisa que a mas- pessoa se auto se salva, não, né? só Não dá, finalizando, onde eu exatamente. queria chegar na parte. Eu só Quem quero falar salva uma é coisa super Deus. importante. Vou falar, a salvação no cristianismo se dá por Deus, e essa diferença não é unicamente em relação ao judaísmo, mas em relação a todas as demais religiões do mundo. Pelo simples fato de que ninguém conseguirá atingir o padrão de moralidade para a salvação, por melhor que seja a pessoa. Você pode pegar a melhor pessoa do mundo, não vai atingir o Mas eu padrão de concordo moralidade. com isso. Não, deixa eu falar. Não, eu Rabino. concordo. Deixa eu falar, por favor. O Eu não senhor discordo. falou demais, deixa Desculpa, eu falar. pode falar. Não que falou demais de coisas desimportantes, mas em Eu quantidade de entendi. tempo. Então, por não podermos alcançar o padrão de perfeição para a salvação, é que Deus se fez homem e morreu em nosso lugar. E a partir daí, o acesso a Deus foi restabelecido. E uma vez que entregamos a vida a Jesus, o trabalho não termina. O da salvação é feito, mas existe o trabalho da santificação. A santificação propõe sim uma mudança de moralidade, Caráter. caráter. Aqui que eu queria chegar. E é o que acontece diariamente. Você pode ir em qualquer igreja, você vê uma mudança radical. Radical. Seja de pessoas que não tinham sentido na vida e a vida é preenchida por Jesus Cristo, até pessoas que cometiam um assassinato e deixam de fazê-lo e se tornam... Posso dar uma coisa? Isso Obrigado por ter me explicado. Isso que eu estava tentando Muda. perguntar desde o começo, que Não, ele explicou bem claro é agora. porque Tem a salvação e tem a santificação. Isso, se eu pego- Ou seja, apesar da salvação Isso. ser algo que vem de Deus, que não Isso. depende... E o judaísmo também concorda É. com isso. A gente não tem a mínima capacidade Tá. de ser perfeito. Mas existe algum trabalho por parte do ser humano que ele tem que ser contínuo. Mas qual é a diferença? A diferença é que o pecado no cristianismo é mais do que uma escolha. O pecado exerce um poder. Tanto é assim que as escrituras se referem às pessoas que não entregaram sua vida a Jesus como escravos do pecado. Então, às vezes, as pessoas lutam, Rabino, com situações por anos, se não por décadas, para saírem daquilo ali, e é necessário que tenha a ação sobrenatural do Espírito de Deus para que Que seria a também- conversão. Que seria a Não, conversão. conversão não, a santificação. Tá. Porque depois da salvação, Deus não nos abandona. O Espírito de Deus passa a habitar em nós e nos dá a possibilidade de romper com as correntes do pecado e superar situações com as quais muitas pessoas estiveram envolvidas por anos, se não décadas. Gostou do conteúdo? Então curte o vídeo, se inscreve no canal Sabedoria Oculta e ativa o sininho para não perder nada.